Hello guys, what's up? I'm Teacher Joe from Headline English Course, talking to the world. E esse é o nosso objetivo, fazer com que você seja capacitado, tenha a habilidade, tenha a precisão, que a gente chama de fluência, né? Fluency, que é a capacidade de se comunicar sem hesitar. E aí você vai poder expressar suas ideias, comunicar para o mundo inteiro. E quando eu falo o mundo inteiro, é o mundo, são as pessoas que falam inglês. Imagina, você não ter barreiras do idioma para comunicar suas ideias, seus pensamentos. Isso é fantástico. E é possível, gente. Continue acreditando, continue investindo em conhecimento, porque isso é o maior ativo que a gente pode ter na nossa vida. Então vamos lá. Eu quero falar sobre Think in English. E primeiro eu quero deixar claro que essa expressão que se popularizou ao longo do tempo, principalmente aqui no Brasil, e não é só aqui que se usa essa expressão, tá? No mundo todo, os estudantes da língua inglesa querem dominar essa técnica que se chama Think in English, né? Mas, na verdade, quando a gente fala em Think in English, é você desenvolver a habilidade de parar de fazer traduções mentais, parar de ficar traduzindo o que você quer falar ou o que você está ouvindo e simplesmente conseguir comunicar diretamente em inglês as tuas ideias, as tuas palavras, enfim, os teus sentimentos, ok? E vamos abordar um pouco sobre esse assunto. Eu não sou especialista em cérebro, né? Eu não sou neurocientista, nada disso. Eu apenas pesquiso e eu estava lendo sobre esse assunto, li alguns textos sobre esse assunto, principalmente de pessoas ligadas à linguística, como é que se formam os pensamentos, enfim. É um assunto bem interessante, dá um pouco de trabalho, tem muitas divergências, né, de teorias. Mas vamos lá, eu sintetizei alguma coisa aqui que eu achei interessante e você vai entender e vai principalmente parar de falar eu não consigo parar de traduzir. Porque na verdade você está viciado em traduzir e não está conseguindo parar com esse vício, né? Mas você vai entender como é que funciona, acredita em mim aqui, eu não inventei nada, eu vou trazer dados científicos para você e aí você vai entender que é possível sim. Depois dessa explicação, se você continuar dizendo eu não consigo parar de fazer tradução na minha cabeça, você tem que fazer o que o Augusto Cury ensina nos livros dele. Você tem que assumir o protagonismo dos teus pensamentos. Você tem que bater o martelo lá dentro do seu cérebro e dizer, quem manda aqui sou eu. Eu vou pensar o que eu quero, tem horas que eu vou silenciar o português na minha mente, tem hora que eu vou pensar direto em inglês e acabou-se. Então isso é muito importante, gente. É muito interessante a gente aprender a liderar a nossa própria mente. Inclusive, eu falo bastante sobre esse assunto dentro da área de liderança, que eu também sou um estudioso desse assunto. Mas vamos lá, vamos avançar. Pensamentos. Como funcionam, como são processados os pensamentos, né, as ideias? Bom, são processos bioquímicos. E os especialistas dizem que o cérebro tem uma linguagem própria, comum a todos os seres humanos. Ou seja, quando a gente tem uma emoção, uma sensação, quando a gente tem uma ideia, enfim, imagine aí tudo que você quer expressar, né? Você tem algo que acontece no teu corpo e você quer expressar isso, o teu cérebro faz uma troca de informações de maneira bioquímica, tem as sinapses, né, que são as comunicações que ocorrem entre os neurônios, os hormônios começam a atuar e vão mandando estímulos para o cérebro. Então, essa é a linguagem que eles chamam os especialistas chamam de mentalês. Então, não é que você está pensando em português, não é que o americano está pensando em inglês, não é que o australiano está pensando em australiano, não é nada disso. O teu cérebro está usando a linguagem bioquímica. Então imagina só, o bebê, os bebês, né? Eu tenho essa experiência, graças a Deus, a Jennifer completa 1 ano, né? Está com 1 ano, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu consigo visualizar bem isso. Para mim faz todo sentido. Então assim, ó, a Jennifer, quando está com fome, o organismo dela sente a fome, ela recebe, né, o hormônio chamado grelina, manda essa necessidade para o cérebro dela, que eu vou representar aqui com esse Pac-Man aqui. Ó. Então, está lá o desejo de comer alguma coisa. Só que ela não sabe falar ainda. Ela está com 1 ano, ainda não fala. Ela é bilíngue, na verdade. Ela fala daddy e fala neném. São as 2 palavras que ela consegue falar muito bem. Mas depois eu falo mais um pouco sobre a Jennifer, né? Enfim, ela não consegue expressar exatamente o que ela quer com palavras, com o idioma da língua portuguesa.
mas ela consegue dizer que quer comer. O que ela faz? Ela chora, obviamente, ela chora, grita, e aí a minha esposa e eu damos alimento para ela e ela fica saciada e pronto, ok? Então assim, resumindo, as ideias, as emoções, os medos, as frases, as sentenças ocorrem no teu cérebro por meio de um processo bioquímico chamado mentalês, por alguns estudiosos, né, eles resumem dessa forma, é o mentalês. E isso é comum, observa o seguinte, é comum a todos os seres humanos, acontece na cabeça do americano, na cabeça do indiano, na cabeça do brasileiro, do japonês, do coreano, é esse processo aí bioquímico que acontece. Agora vem o segundo passo, vamos colocar dessa maneira. Você quer externalizar isso, você quer falar né? Você quer escrever isso e você vai ter que usar um código linguístico, esse é o termo técnico para idioma. Então o brasileiro, que foi treinado desde criança a dominar o código chamado língua portuguesa, ele vai, obviamente, falar: estou com fome, estou brocado, quero comer. Né? Então, enfim, vai usar aí o português para comunicar isso. E aí, na sequência, aliás, e se você ouvir isso de alguém, né, imagina um pai, eu ouvindo da Jennifer, quando ela começar a falar, né? Quando ela começar a falar, estou com fome, aí eu vou dar meus pulos aí para levar comida para ela, para fornecer o alimento para ela, ok? A mesma coisa acontece no cérebro, como eu já disse, do americano. Só que o americano, obviamente, vai usar o código linguístico que ele aprendeu, as palavras, as frases, o idioma dele, que é, obviamente, English. E aí ele vai dizer, I'm hungry. E se alguém ouvir essa frase, algum americano ouvir essa frase em inglês, I'm hungry, ele vai entender, vai processar imediatamente. Então é assim que se processa os pensamentos no cérebro do ser humano. Ok? Então, repito, você tem que entender que quando você pensa e diz assim, eu não consigo parar de traduzir, na verdade você está vocalizando, você está falando dentro da sua mente, mas não seria necessário, porque o processo bioquímico já mandou as informações aqui para o teu cérebro, e quando você diz que está traduzindo mentalmente, é porque você está vocalizando lá dentro da sua cabeça, ou está sussurrando, ou balbuciando. Né? Okay? Então vamos avançar aqui. Eu já estou falando da tradução mental. Então, o que acontece na cabeça de quem já está viciado na tradução mental? A pessoa tem a ideia, vou manter aqui o mesmo exemplo. A pessoa quer comer alguma coisa. E ela vai pensar em português primeiro, porque ela está viciada em traduzir. Então ela vai pensar, estou com fome. Só que ela quer comunicar isso para o atendente lá do fast food, lá nos Estados Unidos. Ela vai dizer, I'm hungry. Primeiro ela pensou em português, depois mandou em English. Esse aqui é o problema, você perde tempo, porque a tradução mental é como eu costumo assimilar com um pedágio. Então no pedágio, quando você é obrigado a parar ali nas estradas, né, você é obrigado a parar ali, você perde tempo e perde dinheiro. Então você construiu um pedágio no teu cérebro chamado tradução mental. E você é obrigado a perder tempo, porque tem tanta gente aí estudando 5 anos, vai para o exterior, mas continua traduzindo, aí volta, e traduz mentalmente e não fica fluente, né? Aquela confiança. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais aí sobre como é a fluência, fazer um esquema aí para explicar como é que a pessoa que é fluente consegue se comunicar. Bom, então imagina que você é um atendente aí num fast food desses famosos aí, e alguém chega lá para você, um cliente, chega aqueles bem agitados, né? bem dinâmicos, digamos assim, ele já chega logo quebrando o gelo, né? Oh, I'm hungry. É claro que ele vai pedir lá o que ele quer comer e tal, mas ele já começa assim, oh, I'm hungry. Ele quer enfatizar que está com pressa também, vai falar um monte de frases, mas vamos ficar aqui com esse exemplo. I'm hungry. E aí, se você está acostumado a traduzir mentalmente, você ouve essa frase, aí vai ficar, ai meu Deus, o que quer dizer I'm? I'm não é eu sou, peraí. E o cara tá lá olhando para você, querendo uma resposta, querendo o teu atendimento, né? E você tá olhando para o lado para ver se acha algum colega que fala inglês para te ajudar, para te dar pelo menos um apoio moral ali, né? E hungry, aí você fica buscando na sua mente, né? O brasileiro confunde muito hungry com angry. E aí fica nessa confusão mental. E aí, quando finalmente consegue fazer a tradução,
dentro da sua cabeça aí fica tranquilo, né? Ah, ele falou que está com fome. Não, na verdade ele disse I'm hungry, e você que precisou traduzir aqui na sua cabeça. E aí você perde tempo, perde dinheiro, enfim. E o coitado do cliente está lá esperando você com o olho vidrado, né? Eu sei quando o aluno está traduzindo, quando eu faço perguntas e tal no dia a dia, que o olho fica vidrado e eu fico imaginando, né, a pessoa abrindo um tradutor lá e digitando as frases na cabeça dela para tentar encontrar qual é a resposta. Bom, isso é quem está viciado lá e é um processo que infelizmente atrasa muito o aprendizado dos brasileiros. Não é à toa que apenas 5% dos brasileiros são fluentes, de acordo com pesquisas da British Council. Então vamos lá. Eu quero que você venha para esse lado da força, esse lado da fluência. Então, o que é esse tal de think in English? Quando a gente fala em pensar em inglês, na verdade é parar de fazer traduções mentais e comunicar diretamente em inglês. Assim como você já dominou o código linguístico chamado língua portuguesa, você tem que dominar agora o código linguístico chamado língua inglesa. Então, vem lá o desejo de comer alguma coisa. E aí você vai pensar direto na frase que expressa isso em inglês. I'm hungry. Gente, é assim, é simples, não tem que ficar farofiando, é dessa forma aqui. E quando você ouve num filme, alguém fala para você no dia a dia, ou você vê numa série, I'm hungry, você já entende, já vem essa ideia na tua cabeça aí do que é exatamente, qual é o significado exato dessa frase. Pronto, ok? Você precisa aceitar isso. Agora, eu costumo observar que pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que têm baixa autoconfiança, elas têm dificuldade de aceitar essa explicação, esse método, e aí preferem seguir pelo caminho que atrasa a maioria dos brasileiros, que é a da tradução. A tradução é um método neandertal, um método muito antigo, que tinha um objetivo, pegar um código e saber o mais rápido possível, aliás, pegar uma mensagem que estava codificada ou em outro idioma, principalmente, imagina, né, nas guerras, pegava aquele código ali, vou usar aqui, em alemão, aí o americano queria saber o que estava escrito ali, aí chamava um tradutor, o tradutor traduzia ali e entregava para o comandante, para o sargento e tal. Então, cumpriu a sua missão, né, saber exatamente o que está escrito ali e avançar, seguir a vida. Então, quando você usa o método da tradução, você tem o trabalho de ter que lembrar o que quer dizer aquilo, o que quer dizer aquela tradução. Você tem que lembrar a frase, lembrar da tradução. Gente, é uma trabalheira tão terrível. E eu falo isso com experiência própria, porque eu aprendi, o primeiro método que eu usei para aprender inglês foi, infelizmente, com traduções. É uma grande marca aqui do Brasil que só trabalha com tradução. Então isso é muito prejudicial para o teu aprendizado ao longo prazo. Então, eu quero que você caminhe a passos largos em direção à fluency. Quero que você fique fluente. E como é que isso vai acontecer? Aprendendo a se comunicar diretamente em inglês. E é possível. Joel, tá, mas na prática, de que me adianta saber disso? A prática, vamos falar então de conversation. Se eu mando para você isso aqui, are you hungry? O que você tem que me responder? Então, às vezes no corredor da escola, eu vejo alguns alunos, alguns até que não são meus alunos, só para fazer um teste, né? Eu vou e mando assim, are you hungry? E aí a pessoa pega de surpresa e tudo, aí alguns mandam, I'm fine, ou outros dizem, yes, ou no, mas na verdade ela não tem certeza do que eu falei, né? Claro, tem aqueles que entendem exatamente e falam, oh teacher, yeah, I'm hungry. E aí se estabelece um diálogo rápido ali. Então isso é legal, quando eu percebo que o aluno domina aquele conteúdo. Então vamos lá, o que você tem que me responder? Então um aluno que já pensa diretamente em inglês, ele vai dizer, yes, I'm hungry. Se fosse negativo, seria, no, I'm not hungry. Ok? Então olha aqui, how are you feeling? O que você poderia me responder aí? Tem N maneiras, né? Uma pergunta aberta aqui. Mas dentro desse contexto você poderia dizer, I'm hungry. Imagina alguém chegando educadamente, iniciando uma conversa com você, um amigo seu, mas você quer dar uma resposta informal, né? Você quer quebrar o gelo, alguém diz, how are you feeling? Aí você manda, oh, I'm hungry. Ok? Então, isso é que vai fazer a diferença entre alguém que é fluente em inglês, que se comunica sem hesitar, e alguém que está totalmente dependente da tradução. Porque quem é dependente da tradução vai ficar tentando traduzir palavra por palavra aqui, e isso é um problema para o próprio desenvolvimento. Tá, Joel, como é então que eu aprendo a parar de fazer traduções mentais?
My friend, existe um método e eu estou disposto a te ensinar esse método. Me segue, segue o Headline English, temos várias mídias, temos o blog é muito importante. Você tem que ler esse blog e principalmente desde o início, porque eu uso esse método, eu comecei o blog com essa ideia quase não sai aqui, ó, de disseminar essa ideia de parar de fazer traduções mentais e comunicar-se diretamente em inglês. Então, uma das primeiras técnicas que você tem que dominar é conhecer os cognates e aceitá-los. Então, olha só essa palavra aí. O que é um cognate? Bateu o olho na palavra, você já imagina o que significa em português. Então, são palavras que têm a mesma origem, a mesma raiz de, por exemplo, o inglês, student, e o nosso, em português, que eu não vou nem traduzir, tem a mesma raiz, significam aí a mesma coisa. Não tem que ter dúvida em relação a isso. Então, tem muitos alunos da língua inglesa que estão aprendendo que nunca ouviram falar de cognates. É sério mesmo. Se você já conhece, ótimo. Olha só essa palavra. Tem até um canal bem famoso aí, o canal da TV fechada, né? Então, History. O nome do canal é The History. Vale muito a pena. Tem um canal no Facebook também, no Instagram, em inglês. Eles postam alguns vídeos lá. Recomendo que você siga também. Primeiro segue o Headline English, também siga o The History. Ok? Então, cognates são exatamente palavras que parecem ter um significado em português e significam exatamente o que parecem ser. É isso aí. Bom, vamos lá. Attention. Olha aí, essa palavra também olha o som. Attention. Ela é um cognate. Parece como uma palavra em português e significa exatamente a mesma coisa. E ainda tem essa picture aqui, né? Essa picture aqui, essa image, que te ajuda a entender o que significa attention. Mas vamos lá. A minha dica é do not translate. Don't translate. My friend, é importante que a partir de agora você comece a entender que a tradução tem que ser silenciada dentro da sua mente, ok? Vamos avançar. Fiz uma lista bem curta aqui de cognates. Então, olha aí. Name, student, study. O britânico vai dizer study. Tem o my. Então, para nós, brasileiros, essas palavras são bem parecidas com o português. O problema é que para o brasileiro, a pronúncia vai mudar. Como é que a gente resolve isso? Aí você pode ter pensado ou falado aí, né? Pronunciando, repetindo. Ok, mas primeiro você tem que ter input. Primeiro você tem que ter o listening. Primeiro você tem que ouvir. Ouça bastante, aí você vai ter capacidade, competência para repetir isso adequadamente. Olha aí, history, cell phone, computer, hamburger. Eu nem coloquei imagens aqui associando essas palavras, porque os cognates são parecidos com o português e já fica na cara o que eles significam. Então vamos avançar. Temos também easy words. Eu uso esse método com os meus alunos. O que são easy words? Não são cognates, porque não são parecidos com o nosso idioma materno, né, nativo, mas de tanto nós sermos bombardeados pela globalização, a gente já sabe exatamente o que significa. Aqui, 2, 3, book, notebook. Tem uma historinha aí com o notebook que depois eu conto. Mas vamos avançar. Olha aí, pen, pencil. O brasileiro confunde, né? Confunde bastante aqui. Pen, pencil. Ok, school. Olha o like. Aí falar em like, né? A gente usa muito. Dá um like aí. Então dá um like aí no vídeo. Independente da mídia que você tá, dá um like aí e ajuda a gente a compartilhar. Gente, ajuda a compartilhar esse vídeo. Os seus amigos, tem muito brasileiro desesperado, gastando um monte de dinheiro durante anos, sai de um curso, entra em outro, tem gente que faz isso, completa um curso em uma escola, 5 anos, aí não aprendeu, não dominou, não tem afluência, aí vai para outro, coitado, vai gastar mais dinheiro, ou seja, a pessoa quer aprender, mas a indústria do ensino da língua inglesa, infelizmente, não está jogando a favor da fluência para os brasileiros. São pouquíssimas escolas que usam esse método que eu estou ensinando para você, que eu estou te indicando. Então vamos lá. E tem essa técnica aqui de associação, picture, word. Aí você pergunta de cara, né? Teacher, o que quer dizer picture? Bom, como eu não fico traduzindo, eu vou te explicar usando o próprio inglês e outras ferramentas aqui para deixar claro o que é picture. Então vamos lá, presta atenção que eu vou falar. The synonym of picture is image. Olha aí, aqui é um cognate, né? Image.
Então você já está claro aí, gente. Não complica na tua mente aí. Image é exatamente o que está aparecendo ser. Então, para melhorar ainda, olha aqui, eu vou colocar uma picture aqui para você. Olha aí, this is a picture. Image, ok? Qual é o nome desse object, dessa picture? E isso, book. Aí nós vamos para a segunda, que está aqui, ó. Segunda expressão, ó. Word. Você diz, teacher, o que é word? Isso aqui é word, esse conjunto de letras aqui é word. Isso aqui também é uma outra word. Olha aqui outra word. Não é à toa que o Bill Gates ficou bilionário, né? Multibilionário, criando aquele programa onde você escreve muitas words. Isso. Então tem o programa lá que ele criou chamado Word. Ok. Então vamos lá. Olhou para a picture? Diga para mim qual é o word. Isso, book. Agora vamos combinar uma coisa. Eu vou mostrar a picture e vou perguntar assim, what is this? What is this? Aí não fica, o que significa what is this? Não. Simplesmente me responda a word associado à picture. Vamos lá fazer o teste aqui, ó. What is this? Qual é a resposta? Notebook. Isso. Very good. Ah, mas notebook não é o computer? Em outro vídeo eu explico aí essa história aí. Mas, por enquanto, associa aí notebook. É exatamente isso aqui que eu estou mostrando para você. What is this? Ok, no Brasil tem uma marca famosa chamada Bic. Então, olha aí, pen. What is this? Ok, pencil. Pencil. What is this? Yeah, eraser. Great. Eraser. What is this? Ok, book bag. Tem outros termos, né, outras palavras, backpack, mas vamos ficar aqui com book bag, ok? E eu nem vou entrar nesse mérito, mas já vou lançar uma luz, tem muitos textos lá no blog, no headlineenglish.wordpress.com, falando de related words. Então tudo que está aqui, ó, são related words. Eu posso pegar todos esses objetos aqui e colocar aqui na book bag. Put all these objects in a book bag, ok? Gente, essa é a ideia de você desenvolver fluency in English. É possível, eu estou disposto a te ajudar, ok? Segue aí os nossos vídeos, compartilha, segue a gente nas mídias sociais, ok? Follow us on social media, Facebook, Instagram, YouTube, tem muitos vídeos. Tem uma coisa legal que são os stories, né? No Instagram eu coloco sempre várias headlines, várias notícias lá, seguidas de música, então é bem legal. Você vai vendo algumas palavras. Enfim, você tem que criar o seu mundo, o seu ambiente de imersão na língua inglesa. Read our blog. Gente, tem muitas dicas lá. Tem mais de 100 posts. E a minha dica é, vai nesse caminho de quem quer realmente dominar o inglês e vai desde os primeiros posts lá. Vai lá no blog, pesquisa, vai desde o primeiro post e você vai desenvolver essa habilidade de parar de fazer traduções mentais e se comunicar direto em English. Okay, my friends? Headline English, talking to the world. Take care, my friends.